E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro dos temas mais quentes da política internacional. Sem enrolação. Eu sou o Pedro e tô aqui hoje com a Gabi e o Lucas, meus parceiros de estudo e de altas conversas sobre o mundo. Fala, galera, prontos para mais um mergulho no mundo das relações internacionais. E aí, pessoal, hoje o papo é sério. Vamos desvendar as estratégias do Trump e os impactos das suas políticas protecionistas. Isso aí. A gente separou um material super interessante sobre como o ex-presidente americano prometeu reformular as regras do comércio global e o que isso significaria para a Organização Mundial do Comércio, a OMC, o Brasil e a América Latina. A pergunta de $1 milhão é: será que estamos falando de protecionismo tradicional ou de uma tentativa do ZEUA de reconfigurar o comércio global com eles no comando? Pois é, Pedro. E a grande questão é se o Trump buscava substituir o sistema multilateral da OMC por alianças econômicas seletivas, favorecendo países alinhados com os interesses americanos. Lembrando que, do ponto de vista da teoria realista, essa jogada faz todo sentido para uma potência global como o ZEUA. Afinal, eles querem ditar as regras do jogo e fortalecer laços com aliados estratégicos, como o Reino Unido, o Japão e alguns membros da União Europeia. Seria tipo uma OTAN econômica. Saca? Interessante essa comparação, Lucas. Mas e a OMC? Ela não é tipo a guardiã do comércio internacional, garantindo que todos joguem conforme as regras e evitando disputas comerciais. Exatamente. Mas o Trump sempre viu a OMC com desconfiança, acusando a organização de favorecer países como a China e o Brasil, em detrimento do ZEUA. Inclusive, no material que a gente analisou cita as críticas dele ao sistema de solução de controvérsias da OMC, que ele considerava enviesado contra os interesses americanos. É verdade. E essa desconfiança resultou naquelas tarifas impostas sobre produtos chineses, dando início a uma guerra comercial que balançou a economia global, se a postura dele tivesse intensificado. Será que a OMC teria perdido ainda mais relevância, abrindo espaço para acordos bilaterais dominados pelas grandes potências? Com certeza. E aí entra a perspectiva liberal, que enxerga esse cenário como um grande retrocesso. A previsibilidade e a estabilidade do comércio internacional, que a OMC ajudou a construir, seriam substituídas por um sistema mais volátil, onde as regras mudam de acordo com os interesses das potências. Imagina a bagunça que isso ia causar. Os países menores estariam perdendo feio nessa história, mas, mudando um pouco o foco, como essa nova ordem comercial global impactaria a América Latina, e principalmente o Brasil? O material que a gente separou mostra que o Brasil enfrentaria tanto desafios quanto oportunidades. Por um lado, se o ZEUA priorizasse negociar diretamente com um grupo seleto de parceiros estratégicos, o Brasil poderia ficar de fora, enfrentando novas barreiras comerciais e menor acesso ao mercado americano. Mas, pensando pela ótica construtivista, o Brasil poderia usar essa situação para se tornar um player mais ativo e estratégico no cenário global, em vez de ficar dependente de um único parceiro, como o ZEUA. O Brasil poderia diversificar suas relações comerciais e buscar acordos que beneficiem seus próprios interesses. Seria tipo o Brasil jogando nas 11, buscando acordos com a China, a União Europeia, os países africanos. Uma estratégia multifacetada para fortalecer sua posição no mundo. Exatamente, Pedro. E essa busca por novos parceiros comerciais se torna ainda mais importante, porque a gente considera a guerra comercial entre o ZEUA e a China. A gente não pode esquecer que a China já tem uma presença econômica enorme na América Latina, com investimentos pesados em infraestrutura, compra de terras e exploração de recursos naturais. E essa influência crescente preocupa o ZEUA, né? Total. E se essa guerra comercial escalasse ainda mais, os países latino-americanos se veriam numa sinuca de bico, tem que escolher um lado. Imagina a pressão para o Brasil, que tem fortes laços comerciais tanto com o ZEUA quanto com a China. Verdade. E essa pressão se estenderia para outros países da região, impactando as exportações de commodities e os investimentos chineses na América Latina. Mais uma vez. Como palco de disputas geopolíticas entre as grandes potências. E essa disputa, Gabi, vai muito além da economia. É uma verdadeira batalha de narrativas e informação estratégica. Lembra dos episódios anteriores, quando a gente discutiu como conceitos como desinformação e manipulação da informação são usados para promover agendas políticas. Sim, e essa lógica se aplica perfeitamente à nova ordem comercial global. Os EUA podem argumentar que estão corrigindo injustiças históricas E promovendo o comércio justo, enquanto outros países podem ver isso como protecionismo disfarçado de pragmatismo econômico. É como se cada país tentasse criar sua própria narrativa para justificar suas ações no cenário internacional. E cabe a nós, como estudantes de relações internacionais, analisar criticamente essas narrativas e entender as reais motivações por trás delas. Com certeza. E essa análise crítica é fundamental para que a gente possa compreender as complexas dinâmicas que moldam o mundo. E o papel do Brasil nesse cenário em constante transformação. Mas, por hoje, vamos ficando por aqui. No próximo bloco, vamos nos aprofundar ainda mais nas implicações dessa nova ordem comercial global. Para o Brasil e para o mundo. E aí? O que vocês acham?
Será que essa OTAN econômica liderada pelos EUA vai vingar? O Brasil deve se alinhar a essa nova ordem ou fortalecer sua posição dentro da OMC? Deixem suas opiniões nos comentários, a gente quer saber o que vocês pensam sobre esse tema tão importante. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos, que também se interessam por relações internacionais. A gente se vê no próximo bloco. E aí, pessoal, de volta ao Relações Internacionais em minutos. A gente estava falando sobre a possível OTAN econômica liderada pelos EUA e os impactos para o Brasil, lembra? Pois é. E se a gente for analisar a fundo essa ideia de um bloco econômico liderado pelos EUA, será que todos os países topariam jogar conforme as regras deles? Me parece meio improvável, né? Faz sentido, Gabi. Afinal, a gente vive num mundo multipolar com diversos centros de poder disputando influência. Será que essa tentativa de criar uma nova ordem comercial não acabaria gerando ainda mais fragmentação e rivalidades? Exatamente, Pedro. Imagina a China, por exemplo, aceitando passivamente essa nova ordem. Eles já mostraram que não tem medo de desafiar os EUA tanto no campo econômico quanto no geopolítico. E a União Europeia também, né? Apesar de ter fortes laços com os EUA, a UE tem seus próprios interesses e visões de mundo. Não seria surpresa se eles buscassem um caminho mais independente, fortalecendo o mercado único e negociando acordos com outros blocos como o Mercosul, por exemplo. A gente pode acabar vendo a formação de blocos rivais, cada um com suas próprias regras e alianças. Seria tipo voltar à época da Guerra Fria, só que em vez de uma disputa ideológica, teríamos uma disputa comercial em escala global. E essa fragmentação do sistema comercial internacional traria consequências sérias para as empresas, as cadeias produtivas e os consumidores do mundo todo. A gente pode ver um aumento nos custos de produção, uma redução no comércio internacional e até mesmo crise de abastecimento em alguns setores. Sem falar na instabilidade e na imprevisibilidade que isso geraria, né? Imagina ter que lidar com diferentes regulamentações, tarifas e barreiras comerciais em cada bloco econômico. Seria um pesadelo para as empresas que operam globalmente. Sério, parece um cenário bem caótico. Mas será que a gente está sendo pessimista demais? Existe alguma chance de evitar essa fragmentação e construir um sistema comercial mais cooperativo e integrado? Olha, Pedro, não é impossível, mas exige um esforço enorme de diálogo e diplomacia e busca por consensos entre os diferentes atores. A gente precisa lembrar que o comércio internacional, quando bem regulado, pode trazer benefícios para todos os países, promovendo o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a redução da pobreza. E a OMC, apesar das críticas que recebe, continua sendo um foro importante para a negociação de acordos comerciais e a resolução de disputas. É claro que a organização precisa se adaptar aos novos desafios do século XXI, como a ascensão da China e o avanço tecnológico, mas descartá-la completamente seria um erro. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Com um lado, reconhecer a necessidade de reformar o sistema comercial internacional para torná-lo mais justo e equilibrado. Por outro lado, preservar os avanços que já foram conquistados em termos de cooperação e integração econômica. Exatamente, Pedro. É um desafio e tanto, mas não podemos perder a esperança de construir um sistema comercial global mais justo e sustentável e que beneficie a todos, não apenas as grandes potências. E falando em desafios, como o Brasil se encaixa nesse cenário todo? Quais são as opções e os riscos para o nosso país? Bom, o Brasil está numa posição estratégica com uma economia diversificada e relações comerciais com diversos países do mundo. A gente tem o potencial de ser um player importante nesse novo cenário global, mas precisamos agir com inteligência e pragmatismo. Uma opção seria se aproximar ainda mais dos EUA e tentar fazer parte dessa OTAN econômica, buscando acordos comerciais preferenciais e acesso privilegiado ao mercado americano. Mas isso significaria correr o risco de se isolar de outros parceiros importantes como a China e a União Europeia. Outra opção seria tentar manter uma posição mais neutra, buscando fortalecer a OMC e o sistema multilateral de comércio. Essa estratégia permitiria ao Brasil diversificar suas parcerias e evitar depender excessivamente de um único país ou bloco econômico. Mas será que o Brasil teria cacife para se manter neutro numa disputa entre os EUA e a China? A gente não acabaria sendo pressionado a escolher um lado? É um risco real, Pedro. A gente já viu isso acontecer em outros momentos da história, quando o Brasil se viu obrigado a tomar partido em conflitos geopolíticos. A questão é, como defender nossos interesses e nossa autonomia num mundo cada vez mais polarizado? É uma pergunta complexa, Lucas. E a resposta, como sempre, em relações internacionais não é simples. Mas uma coisa é certa. O Brasil precisa ter uma estratégia clara e bem definida para navegar nesse novo cenário global, buscando alianças estratégicas e defendendo seus interesses com firmeza e diplomacia. E essa estratégia, Gabi, precisa levar em conta não apenas os aspectos econômicos, mas também os valores e princípios que guiam a política externa brasileira. A gente precisa ter coerência entre o que pregamos e o que praticamos no cenário internacional. Com certeza, Pedro. E essa coerência se traduz em defender a democracia, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a cooperação entre os povos.
O Brasil tem um papel importante a desempenhar na construção de um mundo mais justo e pacífico, e a política externa é uma ferramenta fundamental para alcançar esse objetivo. É isso aí, Lucas. A gente precisa usar nossa voz e nossa influência para promover um mundo mais justo, sustentável e pacífico. E essa missão começa aqui com a gente se informando, debatendo e buscando soluções para os desafios globais. Exatamente, Pedro. E para continuar essa conversa e se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente te convida para o próximo bloco do Relações Internacionais em Minutos. Fiquem ligados. De volta com a gente no Relações Internacionais em Minutos. A gente já viu como a política comercial do Trump deu o que falar e como o Brasil precisa se posicionar nesse tabuleiro global, né? Pois é. E nesse último bloco a gente queria dar um zoom nesse lance da informação como ferramenta de poder nas relações internacionais. É isso aí. Lembra que no começo do episódio a gente falou sobre a batalha de narrativas que rola em paralelo a disputas econômicas. Pois é, a gente precisa ficar ligado nesse jogo, porque ele influencia e muito a forma como os países se relacionam. Verdade. A gente vive num mundo saturado de informação, onde cada país, cada líder tenta emplacar a sua versão dos fatos. E no meio dessa disputa, a gente precisa ser crítico, saber filtrar o que é manipulação, o que é propaganda, o que é fake news. É, exato. E essa análise crítica se torna ainda mais crucial quando a gente fala de temas complexos como comércio internacional, acordos bilaterais, protecionismo. Cada ator envolvido vai tentar pintar o quadro de uma forma que beneficie seus próprios interesses. Imagina a guerra comercial entre UA e China, por exemplo. De um lado, os UA acusam a China de roubo de propriedade intelectual, de práticas comerciais desleais, de manipulação cambial. Do outro, a China se defende, dizendo que os UA estão tentando conter sua ascensão, que estão usando o protecionismo como disfarce para proteger suas empresas. E aí, no meio dessa troca de acusações, como a gente, simples mortais, consegue entender o que está realmente acontecendo? Como separar o joio do trigo? Aí que entra a importância de buscar informação de fontes confiáveis, de comparar diferentes pontos de vista e de analisar os fatos com base em dados e evidências. A gente não pode se deixar levar pela narrativa mais fácil, pela manchete mais chamativa, pela opinião do influência da vez. É isso aí. A gente precisa ser cético, questionador e, além da superfície, entender as motivações por trás das ações dos países, as estratégias de comunicação, o uso da informação como arma. E essa alfabetização digital, essa capacidade de lidar criticamente com a informação é fundamental. Não só para a gente entender o mundo, mas também para a gente participar ativamente dele. Com certeza. No fim das contas, a gente, como cidadãos, também tem um papel a desempenhar nesse jogo geopolítico. A gente precisa se informar, se posicionar, pressionar nossos líderes para que tomem decisões que beneficiem o país e o mundo. Exatamente. A gente não pode ser só espectador passivo nesse grande teatro das relações internacionais. A gente precisa ser protagonista da nossa história e a informação é a nossa principal ferramenta para isso. É isso aí. Sensacional, pessoal. Mais um mergulho profundo no mundo das relações internacionais concluído com sucesso. Valeu, Pedro. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, desvendando essas complexas relações entre comércio e informação no cenário global. E você aí do outro lado, não deixe de acompanhar nossos próximos episódios para continuar se aprofundando nesse universo fascinante. A gente se vê no próximo Relações Internacionais em Minutos. Um abraço e até mais.